Hoje vou provar que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica. Muitos evangélicos ficam bravos comigo porque eu falo da Igreja Católica. Vamos aos versículos que falam que Jesus fundou. Uma das passagens mais claras que apontam para a fundação da Igreja Católica está em Mateus capítulo 16, versículo 18 até o 19, onde Jesus diz a Pedro: Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Esta afirmação estabelece Pedro como a pedra fundamental sobre a qual a igreja seria construída, conferindo-lhe uma autoridade especial que é crucial para a compreensão do papado e da estrutura hierárquica da Igreja Católica. Ou seja, a igreja que Pedro funda-se seria a de Cristo. Antes de começar a refutação, já tasca o seu dedo aí no seguir se você ainda não me segue e já curte o vídeo aí. Bora para a refutação. Primeiramente, a igreja é fundamentada, firmada, edificada sobre a confissão de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e não sobre Pedro. São Tomás de Aquino vai dizer exatamente isso. Ele diz o seguinte: e é assim também no tempo da graça, na revelação feita aos apóstolos sobre a fé, na unidade e na trindade, se funda toda a fé da igreja, como está no Evangelho, sobre esta pedra, isto é, na tua confissão edificarei a minha igreja. É importante ressaltar que Jesus não deu as chaves do céu somente para Pedro, mas sim também para os demais cristãos. Isso está narrado lá em Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso é Jesus falando para os demais cristãos. Nas cartas do próprio Pedro, principalmente em 1 Pedro 2:4, ele mesmo chama Cristo de a pedra viva, a pedra que foi rejeitada pelos homens. Para ser mais enfático, Paulo diz em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Isso inclui todos os apóstolos, e não só Pedro. E também dos profetas, isso inclui também os profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra desse alicerce. Seria muito fácil Paulo falar aqui, edificados sobre o fundamento de Pedro, o que não acontece. Em Atos 24, versículo 5, Paulo é reconhecido como o cabeça, o líder da seita dos nazarenos, porque era assim que eram chamados os cristãos, seita dos nazarenos. Se Pedro fosse o papa, ele tinha que ser o cabeça, né? Não Paulo. Outra coisa, o concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15, um concílio importantíssimo, foi liderado por Tiago, né? Se fosse Pedro o líder de todos, né, teria que ser liderado por ele, não por Tiago. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Cheque mate aí para quem já quer pôr a Pedro como alicerce. E para completar mais ainda, né, em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Paulo chama Tiago, Pedro e João de colunas, ou seja, Pedro coluna, e coloca Tiago em primeiro do que Pedro. Ou seja, Pedro aqui não é chamado de fundamento, mas sim de coluna, e Tiago vem em primeiro lugar. O mais interessante ainda é que em Mateus capítulo 20, no versículo 25 e 26, surge uma questão ali sobre autoridade, né? E Jesus disse que entre os apóstolos não seriam como os governantes, né? Onde um domina os outros, né? Quem quiser ser o maior terá que ser o menor, o grande serviçal, o que mais serve. Por exemplo, no versículo 27, Jesus fala: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, seja o que mais serve. E isso eliminava toda a possibilidade de que existisse um líder governando ali entre os apóstolos. E por último, em Lucas 9, no versículo 46 em diante, surge uma questão entre os discípulos. Quem era o maior entre eles?
Jesus não aproveitou a brecha para poder dizer que é Pedro. Antes, ele repreendeu todos os discípulos e deu uma lição para eles, dizendo que quem se fizesse menor seria o maior. Ele ainda fez uma comparação com uma criança. É isso, gente. Sola Scriptura. Não esquece de me seguir, hein?